Opa, agora sim. Ê, doutor! Ah, Primeiro, é o Paulo desculpa Bueno que alguns está aqui? minutos. Como é que Você é? está bem? Eu estou bem, e você? Deixa eu me desculpar alguns minutos aqui do atraso. Eu sou Imagina. neuroticamente pontual, Eu conheço? mas aconteceu o seguinte: eu tinha uma entrevista agora na Rádio Bandeirantes com o Elia Júnior, e foi uma longa entrevista que eu não esperava, e eu tive que gravar uma participação no Bem Amigos, do Galvão Bueno, agora. Então, meu Foi por um amigo ótimo Carlinhos motivo. Bezerra Júnior, me desculpe, mas estou pronto aqui no Instagram da minha mulher, porque eu Foi não por um tenho ótimo Instagram para motivo. poder participar com você. Você prefere assim ou assim? Aí, assim. 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 Aí. Ótimo. Boa, boa, boa. Agora tá legal. A imagem está boa? A imagem tá boa, o som tá bom, Oh, a meu iluminação Deus. tá perfeita, tá tudo ok. Escuta, deixa eu fazer uma apresentação diferente de você. Tá Eu vou bom. fazer uma apresentação em forma de história, Tá bom. tá? Tá ótimo. Então, contando uma história que eu acho que pouquíssima, mas pouquíssima gente conhece. Só quem está mais pertinho. Seguinte, bora lá. Repetiu o inimigo ou sepultar-se debaixo das ruínas do forte. Aliás, repelir o inimigo ou sepultar-se debaixo das ruínas do forte. Essa inscrição está na fachada do Forte de Coimbra, instalação militar localizada às margens do Rio Paraguai, a cerca de 100 quilômetros de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Entre algumas das guinadas que a vida deu, o tempo que passou no destacamento militar da região pantaneira, em plena ditadura, começou a mudar a vida do jovem rapaz, estudante de medicina, que depois de uma infância e adolescência pacatas, preocupava a família com discursos para a época afrontosos sobre igualdade, direitos e combate à pobreza. Daquela experiência, ele guarda um dos momentos mais tensos e emocionantes da vida. É quando um barco atravessa o Rio Paraguai. Nele, vinha uma jovem paraguaia que estava na primeira gestação. Com complicações no parto, ela foi pedir ajuda no destacamento do forte. O jovem estudante de medicina se une a outro aspirante a médico e fazem juntos todos os procedimentos para garantir a vida da gestante, que tinha, naquele momento, pressão arterial em torno de 5/2, numa época em que não se falava em parto humanizado e em banalização de cesárea. Naquela época, os dois jovens estudantes se esforçavam para que o parto pélvico fosse possível e logo mãe e filha pudessem estar lado a lado. E assim se deu. Depois de 1h30 de tensões enormes, com necessidade de transfusão de sangue para a mãe, nasce uma menininha. A gratidão da mãe foi tamanha que ela pediu ao jovem médico que escolhesse o nome. E assim, o nome da pequena ficou Sueli, que por coincidência, inclusive é o nome da minha mãe. Histórias como essa fizeram o ex-vereador, deputado estadual, federal, secretário de várias pastas aqui em São Paulo, Walter Feldman, atualmente secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, a se tornar uma pessoa preparada para lidar com situações difíceis ou, como falamos hoje tanto, as crises, sendo elas previsíveis ou não previsíveis. Boa noite, meu amigo de longa data, médico, colega de profissão, como político, parceiro de lutas e ideais, conselheiro, grande referência e, como brasileiros que somos, amantes do futebol. Boa noite, bem-vindo. Meu Deus do céu, que maravilha! Olha, eu nunca tive. Eu já devo ter dado pelo menos umas 1000 entrevistas na vida, tanta participação em tanto programa, mas eu nunca imaginei uma apresentação desse tipo, com essa sensibilidade, com esse carinho. Eu já sabia que seria uma entrevista, um bate-papo diferente. Por ser você, figura que você é, a identidade enorme que nós temos, mas também porque, antes de você, a melhor entrevista da minha vida foi na Rede Vida com jornalistas, eu diria,
provectos, todos eles acima de 70 anos, que queriam saber da minha vida. Eles não queriam saber da política, da minha posição ideológica. Mas foi um negócio, Carlinhos, emocionante, inesquecível. Eu sabia que a de hoje ia superá-la e o início já mostra isso. Estou muito feliz. Tudo que você contou é verdadeiro. Foram emoções incríveis da minha vida e eu quero continuar tendo durante a realização do nosso programa hoje. Escuta, vou começar falando um pouco da sua vida. Você deixou a política para seguir carreira na área esportiva como secretário-geral da CBF, agora em 2015. Aliás, agora já faz 5 anos. E foi logo depois daquela eleição de 2014 em que você atuou como braço direito, como porta-voz da então candidata, nossa amiga comum, Marina Silva. Isso aconteceu, essa mudança na sua vida aconteceu depois de uma das campanhas que eu diria mais acirradas que a gente já teve no país, depois acabou resultando no processo de impeachment da Dilma e desembocando em tudo isso que a gente está vivendo, né? Aquilo que podia ser um momento de alívio, sair de um lugar de tamanha turbulência e respirar ares de novos desafios, de repente mostra um outro quadro. Assim que você coloca o pé na CBF, você se depara com o escândalo da FIFA, que é o órgão responsável, né, pelo futebol mundial. Passou pela sua cabeça, Walter, que não teria feito essa escolha se você soubesse que aquele caso ia explodir? Olha, primeiro eu diria o seguinte, o grande alívio seria se Marina Silva tivesse sido eleita. Nem fala, né? nem fala. Era o meu sonho, eu sei que era teu sonho também. Lutamos juntos naquela campanha. Fizemos juntos e chegamos muito próximos. A morte do Eduardo Campos, a Marina se transformando em candidata. De repente, eu me transformei no braço direito dessa mulher única, né, que a gente conhece, ou seja, como política, como pensadora, como filósofa, como educadora, como psicanalista, ou seja, pouca gente sabe das características dessa mulher incrível, como o Brasil estaria incrível hoje se ela tivesse sido eleita. Quando acabou a campanha, Carlinhos, eu estava muito chateado, evidente. Eu já vinha pensando eu não diria parar, mas encerrar o ciclo da política. Eu já estava nela desde 1976, com todos esses cargos aí que você falou, tinha tido experiência parlamentar, nacional, local. Presidente de poder. Muita coisa tinha vivido na política, na ditadura, na transição para a democracia, na implantação, no governo Fernando Henrique, no governo Lula. Ou seja, não dá para negar, como dizia o Pablo Neruda, que eu confesso que eu vivi intensamente a vida política do meu país, mas me encantei, como você, quando fui secretário de esportes. Nós dois, por sermos médicos, a gente sabe que a atividade esportiva, a física, ela tem um papel relevantíssimo na confecção da estrutura de saúde das pessoas. Eu tive a oportunidade de praticar muito a ação médica e sanitária como secretário de esportes, me encantou. E aí, aliás, parênteses, você fez uma gestão que é referência na cidade até hoje. Até hoje, que é referência na cidade e para o país. Fecha parênteses aqui, mas foi isso. E eu tive muita sorte. Porque olha quem está aqui, ó, a Solange Menzel aqui, ó. Tá aí a Solange, olha aí. Minha grande parceira, queridíssima, o que ela me ajudou nas corridas de rua, você, até hoje, é a grande referência das corridas de rua na Secretaria de Esportes, na cidade de São Paulo e por todo o país. Mas tanta gente boa que nos acompanhou, mas eu me encantei com o esporte, com uma atividade relevante que nunca foi considerada pelos governantes. Você sabe, a Secretaria de Esportes sempre é tratada como uma condicionante de formação de maioria e não presencia o seu papel específico, que é dar atividade física para toda a população, criando oportunidades nesse mundo. Aí, eu já pensava em ter uma transição ou voltar para a medicina, que eu tive que parar por conta da atividade política, ou uma outra atividade quando eu recebi o convite para ser secretário-geral da CBF. Eu nunca imaginava uma função como essa,
Mas eu tenho uma característica muito própria, que eu acho que você tem também, que eu adoro desafios. Eu adoro novas oportunidades. Eu adoro arriscar. Só para ter uma ideia, você contou essa história do Exército. Ninguém imaginava, eu formado aqui em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, no centro da cidade, morava a 2 quarteirões da minha casa. Lá para o Mato Grosso. Não, eu quis ser convocado para ser médico do Exército. E você sabe, na nossa Isso nós atividade... temos em comum também, você sabe. Não, né? Exatamente. Nessa atividade, as pessoas querem ser dispensadas, elas querem ir embora. Eu não. Eu queria ir para o Pantanal. Entendeu? Então, esses desafios mostram talvez uma característica de vida, busca de algo novo, né? De você vivenciar novas experiências. É quase uma vida que tem um componente de aventura, de desafio, de você mudar a realidade onde você vive. Eu sempre fui assim. É o meu jeito de ser. Aí, quando eu recebo o convite para ser secretário de esportes, secretário-geral da CBF, falo, puxa vida, que coisa, né? Eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou enfrentar um mundo que eu não conheço, uma organização mundial extremamente complexa, mas também muito questionado. Sim. Muito questionado. Já era, na época, um mundo de cartolas, um mundo de negócios, de Aquele contratos. momento que você chega e estoura tudo lá. Um mês depois, Carlinhos, um mês Eu lembro. depois. Eu lembro, eu falei, pô, mas não é possível. Acabou de Vai sair de do novo, né? Vai de novo. Ou seja, morre Eduardo Campos, a gente ganha o governo, o Estado, a prefeitura, sempre em crise, com deficiência financeira. Mas a hora que a gente chegou, eu já sentia que nós íamos ser o momento da virada do futebol brasileiro. A equipe muito moderna, muito profissional, muito jovem. Eu era um dos mais antigos que estavam lá, média de 35, 40 anos. Eu senti que a equipe era para mudar a realidade, mas explode o escândalo, muito centrado no Brasil. O Brasil teve um protagonismo muito grande na responsabilidade desse escândalo, infelizmente, por conta de uma lógica antiga do futebol, de contratos, com participação dos dirigentes, tudo isso que hoje é inaceitável pensar, mas no período anterior era assim que as coisas aconteciam, não havia transparência, não havia prestação de contas, era algo tudo muito fechado em pequenos círculos, mas nós já começávamos uma gestão muito moderna. Quando explode o escândalo, eu falei, meu Deus, será que eu entrei em fria aqui? Mas a equipe era tão boa, que a gente começa um processo de modernização muito rápida e nós fizemos a mudança do sistema na crise, com a investigação da justiça americana, com sindicâncias da FIFA, com Polícia Federal, com governo que não nos atendia, ao contrário, atendia como uma instituição corrupta. E eu, no meio daquilo tudo, falava, o que eu estou fazendo aqui? Mas acreditando que a decisão tomada, Carlinhos, era para mudar a realidade, ela teria que ser mudada de maneira forte, traumática e consistente. Então, para te dizer, para resumir, nenhum arrependimento. Hoje a CBF talvez seja uma das instituições mais respeitadas do ponto de vista esportivo no mundo, tem uma administração moderna, profissional, com compliance. Então, eu diria que a transição de tantas que nós vivemos valeu a pena e valeu viver isso tudo que nós vivemos. E agora você tem outro desafio, né? Você está diante de outro desafio, porque a gente está no meio de uma crise planetária, né? Que a pandemia está provocando. Eu já li várias notícias aí que estão correndo o mundo falando sobre falência dos clubes de futebol, o impacto seríssimo, né, que a paralisação dos campeonatos está gerando em vários clubes no mundo todo, aqui no Brasil também. E aí, assim, que lição você está tirando dessa crise nesse momento, Walter? Como conciliar tantos interesses diversos que se relacionam ao futebol com relação à questão de segurança, com relação à questão de preservação da vida? Como é que se lida com isso tudo? Olha, eu guardo para mim uma das frases mais importantes que eu ouvi da nossa amiga Marina Silva, que dizia o seguinte: é na crise que as pessoas se revelam.
eu acho também, acrescentando, que é na crise que o sistema se revela. É lá que a gente é testado no nosso limite, para você se frustrar, para você abandonar ou para você dar a volta por cima. Ter a crise como o pensamento chinês de que é a criação da nova grande oportunidade. É a chance de você mudar o processo de instalação de algo que envelheceu. Então, eu diria o seguinte, a CBF se modernizou, hoje está preparada para voltar a ser uma das mais importantes confederações do mundo na prática do futebol, mas também no exemplo de gestão. E essa Covid-19 é uma experiência não apenas para o futebol e para a CBF, mas para o Brasil. Sim. Infelizmente, nós não estamos indo bem, porque conflitos políticos de toda ordem, interpretação de como uma epidemia deve ser tratada do ponto de vista sanitário, sua correlação com a economia, com as prioridades que devem ser instaladas nesse momento, a convocação da sociedade para participar. Ou seja, o Brasil sairá diferente dessa epidemia. Melhor ou pior? Eu diria para você que, nesse momento, é difícil dizer. Do ponto de vista político, eu acho que nós estamos um pouco no descaminho. Não estamos bem. Do ponto de vista de amadurecimento da sociedade, muito grande. Solidariedade, compreensão, respeito ao próximo, compreensão de como uma inclusão de uma calamidade como essa deve ser tratada coletivamente. Eu diria que nós não temos ainda muita clareza de como sairemos de todo esse processo, do ponto de vista político, econômico, sanitário, do ponto de vista das relações humanas. Eu diria o seguinte, o futebol, e é a tua pergunta, sairá muito enfraquecido do ponto de vista financeiro, a crise financeira dos clubes é muito grande, só não é pior, eu vou dizer sinceramente, porque a CBF está segurando esse rojão. Nós já destinamos quase 150 milhões de reais. Não há nenhuma instituição de futebol do mundo que tenha destinado tanto num local tão restrito como é uma nação. A FIFA vai destinar um grande recurso distribuído para o mundo inteiro, mas são 211 nações. A Conmebol está destinando um pouco de recurso às 10 nações do continente sul-americano, mas proporcionalmente nada é tão grande como o recurso que a CBF está destinando à Série A, Série B, Série C, Série D, futebol feminino, base, arbitragem, federações. Eu diria que a sustentação hoje do futebol deve muito à CBF, que tem o dinheiro, Carlinhos, da seleção brasileira. Olha o papel que tem a seleção. Grande parte do sustento do futebol é dos patrocinadores da nossa seleção. Se os campeonatos começarem, como nós já anunciamos, dia 8 e 9 de agosto, com todo o respaldo de saúde pública, com os testes, exame clínico, exame físico, distanciamento social dentro dos centros de treinamento, nós recuperaremos uma parte do prejuízo, nós introduziremos o fair play financeiro para modernizar ainda mais o futebol e daqui 2, 3 anos eu acredito que nós entramos num ritmo muito acelerado de internacionalização do nosso futebol. Hoje essa é a maior crise que a CBF está tendo que administrar? É a crise dos clubes? Não. Ah, sem dúvida, é a crise dos clubes. Todas as séries passam enormes dificuldades, porque, veja bem, as fontes de financiamento do futebol são as bilheterias zeradas, completamente zeradas, seja porque não tem jogos, seja porque, quando houver jogos, estará com estádios vazios, fechados. Segundo, direitos de transmissão pago pelas emissoras. Não está havendo jogos, as emissoras reduziram muito esses valores. Eu diria 40% dos valores originais. E terceiro, patrocinadores, que estão também muito abalados pela crise, muitos cortando os patrocínios, muitos reduzindo
e muitos que viriam para patrocinar o futebol, nesse momento, estão reticentes, aguardando um novo momento. Então, eu diria que a maior crise hoje do futebol é a manutenção dos clubes para o retorno às competições. Eu acho que é consenso, aliás, não só por aqui, mas é consenso, especialmente por aqueles que estudam, analisam, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista de saúde pública, sobre os vários aspectos diferentes, é consenso de que o Brasil não administra bem a crise da pandemia. Aliás, hoje a ONU teve um debate amplo apontando que o Brasil definitivamente das piores condições no mundo com relação à pandemia. Olhando, enfim, na tua função você está sempre viajando, sempre se deslocando, sendo obrigado a intercambiar, conhecer outras experiências, ver o que está acontecendo lá fora. Eu estou achando que está dando uma travadinha. Espera aí. Deu uma travadinha para você, né, Walter? Espera aí. Deu. Eu não consegui Vamos ver se entender recompõe. o que você ia perguntar. Então, eu vi que deu uma travadinha, começou a girar aqui, mas eu estava te falando que o Brasil é consenso hoje no mundo, né? Que o Brasil não conduz bem. Tua função te leva a andar o mundo e a conhecer outras experiências, né? Que países, na sua opinião, hoje estão mostrando uma condução melhor desse processo, uma vez que esses países, inclusive, já passaram pelos períodos de quarentena e pelos períodos da pandemia que a gente está passando, né? O que a CBF pode tirar de modelo daquilo que vem sendo feito fora do Brasil com relação aos campeonatos de futebol? Olha, eu diria o seguinte, os países do ponto de vista da epidemia, eu citaria a Alemanha como um belo exemplo, também tem, na minha avaliação, a melhor governante do mundo, felizmente mulher, mostrando a excelência, a sensibilidade, a capacidade de governança. Eu diria Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, são belíssimos exemplos de tratamento adequado da epidemia. Em relação ao futebol, eu diria que todas as nações se comportaram de maneira muito adequada. O futebol mundial paralisou completamente. É um sistema que funcionou de maneira coordenada, orientada pela FIFA, em sintonia com a Organização Mundial da Saúde. Esse é um dado importante, Carlinhos, o seguinte, talvez poucos sistemas do mundo são tão estruturados e organizados de maneira hierárquica e disciplinada como o futebol. A FIFA é uma instituição modelar. Eu participei de um grande encontro da FIFA com 211 nações na nação de Bahrein, Oriente Médio. Eu nunca vi algo tão organizado, tão disciplinado. A orientação vem, é discutida, é compartilhada, se toma a decisão. O país que não se adaptar pode ser desligado da FIFA, absolutamente diferente da forma de organizar da ONU. Você vê a própria OMS, alguns países dizendo que não vão mais contribuir. Isso com o futebol é impossível. Se você fizer qualquer manifestação... É que não tem comunista no futebol, e tem comunista no futebol. Exatamente. Não, se você fizer qualquer desvio de conduta, a FIFA desfilia, você está fora do sistema. Então, nenhum país quer aceitar esse tipo de comportamento inadequado. Então, futebol é uma coisa muito estruturada, o mundo se comportou de maneira correta, parando, agora de maneira correta, voltando. Os protocolos do futebol são os mais bem elaborados, eles têm um componente científico, técnico, compartilhamento com toda a área, tanto de inovação, de tecnologia, como de ciências da saúde. Corpos de saúde são integrados na área de fisiologia, na área de fisioterapia, na área de avaliação de desempenho, de medicina como um todo. É realmente incrível. E eu diria que nessa parte, na parte do futebol, o Brasil tem sido exemplar. O protocolo médico de retorno da CBF teve a participação de 142 médicos do futebol, com a participação de infectologistas,
epidemiologistas, toda a ciência abrigada para a gente poder tomar as melhores decisões para um retorno seguro e responsável. Walter, voltando um pouco à questão da política e do futebol, essa transição, enfim, as mudanças na sua vida. Você se dedicou por mais de 40 anos à política, né? E, embora tenha sido secretário municipal de esportes aqui em São Paulo, e que conheça de muito perto eu chamo de essa potência socialmente transformadora, que é o esporte, que foi algo que eu fui descobrir a dimensão real quando tive a oportunidade de ser secretário. Aliás, a primeira pessoa a me dizer isso foi você mesmo. Eu me lembro quando eu te liguei e falou: estou diante de um grande desafio. Você falou para mim: você vai viver os melhores dias da tua vida pública. Você vai ver o que é essa potência de transformação do esporte. E foi isso, né? Mas você, como eu estava dizendo, né, você viveu esses 40 anos na política. Se dedicou a mandatos parlamentares, se dedicou a ações do executivo, enfim, trabalhou nas mais variadas pastas, coordenou campanhas majoritárias, governador, presidente, prefeito, enfim. De repente, você inicia uma trajetória dedicada exclusivamente ao futebol. E aí passa a tratar de organização, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Seleção Brasileira de Futebol e por aí vai. A pergunta para você é: o que a política te ensinou que você aplica nas atribuições de hoje, como secretário da CBF, e quais são as situações que antes, na política, você resolveria de algumas formas, mas que no seu atual campo não é mais possível? Bom, a pergunta é muito interessante, porque nos faz refletir sobre o comparativo dessas duas situações e também a nova realidade que a gente está vivendo hoje e o que veio de lá para poder contribuir. Eu diria o seguinte: a experiência da política é uma experiência universal. Ela se aplica a todos os campos. E eu diria que eu aprendi na política o conflito, o contraditório, o respeito à alteridade, a compreensão de que o jogo coletivo é muito mais saudável do que a perspectiva individual. A Marina dizia isso também. Eu vou me lembrando da Marina, ela dizia: olha, sempre a inteligência coletiva é superior à individual. E a política permite isso. Então, tem algumas figuras na política, Carlinhos, que elas são muito agregadoras e elas compreendem essa realidade e contribuem para o avanço da sociedade. Eu vou citar algum exemplo. Franco Montoro, que você conviveu, ele tinha essa compreensão de que o jogo coletivo, trazendo mais gente para o debate, tomando decisões compartilhadas, a gente avançava mais e melhor. E respeitava a minoria. Esse é um dado muito importante também. A cultura de paz, que é muito importante, ou seja, por mais que haja conflito, você tem que buscar a síntese do processo, que é você não jogar o conflito para debaixo do tapete, mas enfrentar aquela realidade não na violência, não na truculência, não no embate desleal, que você muitas vezes encontra na política, quando você vê alguns políticos agredindo pessoalmente. Aumentando, né? E está aumentando, né? Você buscando mecanismos que não sejam do interesse público, porque o futebol é também uma atividade de alto interesse público, porque ele mexe com uma realidade que é intangível, que é a presença dos sonhos, que é a presença de uma pessoa extremamente simples e pobre, na segunda-feira, com a vitória do seu time, eventualmente está muito mais feliz com o seu patrão, que teve seu clube derrotado. Naquele momento, ele é mais feliz e mais vitorioso e mais rico que uma pessoa muito mais rica que ele. Só o futebol permite que haja esse momento, eu diria, de equalização das oportunidades. Futebol é uma coisa absolutamente genial. Ele é o abrandamento da guerra travada no campo de batalha, que é o campo de futebol, onde há regras,
há disciplinas, há punições, há vitórias, há fracassos. Então, o futebol é muito relacionado à vida. E a política, na minha avaliação, Carlinhos, hoje, compreendendo depois de tanto tempo, já com os cabelos brancos e ralos e raros, eu diria o seguinte: a política poderia ser maravilhosa, ela poderia ser extraordinária, na medida em que cada agente público eleito legitimamente pelo seu povo fosse representar o seu papel sem a busca de um interesse individual. Não dá para jogar futebol um sozinho. Por mais que o Neymar seja genial, se ele se descolar do time, ele pode mais atrapalhar do que ajudar. Ele tem que fazer o jogo coletivo. O futebol nos ensina muito isso. São 11 em campo, mas são 200 fora do campo. E são milhões de torcedores nos estádios lutando e torcendo para que o resultado final seja aquele esperado. Então, eu diria que política, futebol, tudo isso é vida. E a vida feita com honestidade, com respeito ao próximo, com amor ao próximo, que é o que os mandamentos nos ensinam com tanta consistência. Você é um pastor dessa ideia genial, é o que nos leva a acreditar que, se você fizer com alegria o que você faz na política, no futebol, na medicina, na atividade profissional em geral, você será mais feliz e fará o próximo mais feliz também. Você é um cara, e nisso, enfim, a gente tem muito alinhamento, sempre teve muita afinidade ao longo da vida. Você, claro, adiante, à frente, como sempre uma referência, um cara que apontou caminhos. Você é mais velho só, viu? Eu sempre te vi, você sempre foi um grande formulador no partido, nos partidos onde teve, sempre um quadro que se destacou pela inteligência, por essa capacidade de articulação. E numa coisa que eu sinto que a gente sempre teve muito alinhado, que é um trabalho seu, que não é de hoje, inclusive muito antes desse acirramento que a gente está vendo no Brasil, você é um cara que trabalhou e trabalha pela promoção da paz, do diálogo, da redução de conflitos. Que perspectiva você vê hoje para o Brasil? Você acha possível encontrar mais gente disposta a buscar o diálogo, apesar de, especialmente, os teclados pingarem, destilarem sangue e ódio? Olha, essa é uma pergunta que nos faz refletir e, diria, ter aí uma nuvem de tristeza. Eu acho que vivemos um momento muito ruim em nosso país. O acirramento ideológico doutrinário, que é algo que eu imaginava que a gente, com o ciclo da história, fosse superando. Eu aprendi no atual momento, que, infelizmente, o ciclo da história não é necessariamente progressivo e progressista. Ele pode, muitas vezes, produzir dramáticos recuos. Nós vivemos um momento ideológico muito ruim, com o acirramento dos conflitos e do ódio, algo que há muito tempo eu não via. Ou seja, as pessoas se desgostam, se batem, se agridem, imaginando que a questão ideológica muitas vezes é superior às relações humanas, eu diria, sensatas, estáveis. E eu vejo aí a cultura de paz como instrumento poderosíssimo para ser introduzido nessa realidade e mostrar que, se nós entendemos o próximo na sua realidade e nas suas destemperanças, nos seus excessos, nós poderemos avançar mais. Eu hoje acredito muito, como sempre acreditei, em democracia, em processo político legítimo, transparente, que garanta àqueles que são eleitos pelo povo eleitor autoridade para governar, mas sob o regime democrático, sob o respeito às instituições, sob a credibilidade que a imprensa merece, independente, inclusive, dos seus excessos, dos seus equívocos, que podem a todo momento ser repensados, podem ser reordenados, mas não podem ser castrados.
eles não podem ser impedidos de se manifestarem. Então, eu espero muito que a gente ultrapasse esse momento, essas eleições municipais, espero que dê uma contribuição, eu diria, inovadora de escolha de prefeitos e vereadores que tenham o máximo de qualidade depois desse período difícil que nós estamos vivendo, para que eles preparem a próxima eleição e escolham os governantes que nos tragam de novo um processo de retorno do ciclo virtuoso, progressista, de avanço rumo, principalmente, à redução das desigualdades sociais que tanto nos agridem, principalmente em momentos de epidemia como essa que estamos vivendo. Uma das minhas referências públicas de fé e dessa conexão com a vida pública é o reverendo Martin Luther King. E tem uma frase dele que se aplica muito ao tempo que a gente vive, né? Porque ele dizia o seguinte: aqueles que amam a paz precisam aprender a se organizar de maneira tão eficiente como aqueles que amam a guerra. Walter, por que parece que é tão mais fácil se unir em torno da guerra do que em torno da paz? Porque eu diria que esse é um ato, eu vou dizer com toda elegância, mas o ato da guerra é desinteligente. Então, eu fico imaginando os governantes, quando não têm a capacidade diplomática de enfrentar o conflito, o mais fácil é preparar as armas e atirar no próximo. Quando, na verdade, o processo de paz é um processo que tem que estar entronizado nas pessoas e tem que estar entronizado coletivamente numa sociedade. E aí precisa, Carlinhos, de um processo chamado educação pela cultura de paz. É isso. A paz não é um acontecimento. A paz é um sistema de preparação. Quando eu tive contato, você sabe, minha formação de cultura de paz é muito baseado numa instituição aqui em São Paulo chamada Palas Athena, e eu fiz a partir dela o contato com o Dalai Lama. E eu tive numa cidade chamada Dharamsala, no norte da Índia, onde vive hoje o Dalai Lama, desde 59. Lá tem praticamente toda a administração do Tibete fora do Tibete. Tem o parlamento, tem o governo, tem toda a orientação. E em Dharamsala, já que a possibilidade de retorno ao Tibete do Dalai e de toda a população que teve que se exilar por conta das agressões que recebeu, então eles instalam em Dharamsala, e eu diria numa rede de comunicação em todo o mundo, todo um sistema de saúde, de educação, de preparação da sociedade do ponto de vista cultural e harmônico. E as crianças, na tenra idade, já na creche, na pré-escola, têm a formação em cultura de paz. Então, são crianças não competitivas. São crianças onde existe um esforço de um pequeno de 4, 5, 6 anos de ajudar a criancinha que está ao seu lado, que é algo que não existe na nossa educação. Nossa educação é sempre baseada na competição, na disputa, na diferenciação, na busca da qualificação que transforma o mais qualificado em alguém muito distante e arrogante em relação ao menos qualificado. Então, esse é um sistema. A gente chegará a um sistema de paz, de tranquilidade, de relação entre as pessoas, quando tiver uma educação baseada nisso. Isso é formação. Isso é um sistema de preparação que você, que é muito ligado aos sistemas públicos, à saúde, à educação, sabe que é exatamente o contrário da escola brasileira. Então, é mais fácil para a guerra, é mais burro, é mais desinteligente. Para construir o processo de paz, precisa ser uma sociedade mais harmônica e mais inteligente. E o momento que a gente vive, né? Você está falando de educação, né, Walter? É inacreditável. Eu acho que nós somos o único país no mundo que, no meio da pandemia mais grave desse século, nós não temos ministro da Saúde e nós não temos ministro da Educação. E o Ministério da Educação virou um espaço de disputa ideológica. Não é um espaço de disputa
para ver qual a melhor gestão, qual a mais transparente, como é que a gente coloca a cultura de paz nas escolas, como é que a gente muda, transforma toda a forma de pensar de uma geração. Não, a disputa é ver quem pode ir lá para brigar com não sei quem, para disputar com não sei quem. É um negócio insano. Aliás, estou falando aqui, olha só, olha quanta gente querida aqui, cara. A Beth, da SEMI, falando, olha, doutor Walter e a cultura de paz sempre. O Fabinho Silva dando um abraço. Meu Deus, aqui. Só gente maravilhosa. Olha só, o Manuel, lá da SEMI também, 2 exemplos de gestores. Grande Manuel. Você vê que nós somos uma grande equipe, né, Carlinhos? Fala outra coisa para você. Voltando para o futebol. Tem uma reportagem do Globo que indicava que 1.600 brasileiros estavam jogando fora do Brasil ano passado, confirmando, né, que o Brasil é o maior exportador de atletas de futebol. Sair do nosso país para jogar fora ainda é o maior sonho da nossa garotada, dos nossos jovens atletas. Eu acho isso. Queria saber se é isso também na sua opinião. É difícil, se é ou se não é, enfim, queria te ouvir e te perguntar. É difícil o Brasil não só como formadores, imaginar um Brasil não só como formador e exportador de grandes craques, mas um país que tenha times que consigam manter a maioria dos seus grandes atletas aqui? Esse diria que é um dos maiores problemas do futebol brasileiro. Nós temos o melhor futebol do mundo, tanto que exportamos 13% de todos os jogadores do mundo. O segundo país é a Argentina, que exporta 6%. Nós somos mais do dobro. Temos atletas em todas as nações, são os mais disputados, são os mais valiosos, são os mais queridos. O Neymar tem 120 milhões de seguidores. Imagina, é quase metade da população brasileira. Imagina o significado de uma figura simbólica como Neymar, como Felipe Coutinho, como Thiago Silva, como Alisson, tanta gente incrível. O Alisson é o melhor goleiro do mundo. Ou seja, nós temos uma lógica de preparação de atletas que faz parte da nossa formação, da nossa música, da nossa terra, da nossa formação multicultural e multinacional. Ou seja, o Brasil é realmente o cadinho do mundo, é o caldeirão de encontro das nações. Portanto, poderia ser um belo exemplo de cultura de paz. Agora, o futebol sofreu muito, porque nós não conseguimos internacionalizar o futebol. Quem é internacional do futebol brasileiro é a seleção, não os clubes. Ao contrário das nações europeias, onde os clubes são internacionais. Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, se tornaram grandes empresas e exportaram o futebol, que é transmitido no mundo inteiro. 40% do dinheiro que acontece no futebol inglês vem de fora do Reino Unido. O Brasil não. Toda a nossa arrecadação vem do mercado doméstico. Isso faz com que a gente tenha um valor total do futebol muito inferior ao futebol europeu, que impede que a gente consiga segurar os nossos craques e aí facilmente eles são exportados. Como é que nós vamos mudar isso? Nós estamos começando há 2 anos o processo de internacionalização dos clubes de futebol do Brasil. Flamengo, Corinthians, dá para você repetir esse segundo clube? Dá para repetir o segundo? Eu sei que você é secretário-geral da CBF, entendeu? Você gosta... todos eles, mas todos eles, Calil, a gente quer que tenha uma grande dimensão lá fora, porque aí virá muito dinheiro para o Brasil do mercado internacional. Nós já estamos em marcha em relação a isso e daqui uns 10 anos essa realidade deve mudar. Só que a Europa já está nisso há 20 anos. Então nós temos um caminho a percorrer, mas nós vamos segui-lo. É uma das grandes prioridades da CBF e do nosso futebol. Walter, eu te fazer uma provocação para você, vai. Você já pensou em voltar para a política ou você encerrou sua ficha de contribuições? A vida, Carlinhos, é um ciclo. É a mesma coisa que você me perguntar se eu estou disposto a voltar para o Exército ou voltar para a medicina.
eu cumpri esses ciclos na vida. Eu acredito que dei a minha contribuição à política, estou muito feliz no futebol, eu acho que dou uma contribuição também muito interessante. Nós criamos, e você é detentor desse privilégio, a CBF Social, programa Gol do Sim. Brasil, trabalho lindo que você fez como secretário na Vila Manchester e que nós vamos expandir. Você nos levou ao Bruno Covas para que esse projeto esteja mais na cidade de São Paulo e daqui uns 10 anos vai ser o mais importante programa social do futebol no mundo e tem uma presença muito importante sua na instalação dele na cidade de São Paulo. Por isso que avance nas suas pretensões políticas, você tem ainda muita contribuição a dar. Esse ano eu não vai ter jeito. Eu já estou como pré-candidato. Esse negócio não tem jeito. A Patrícia deve assumir, eu estava explicando na hora que você saiu do ar. A Patrícia deve assumir, ela é a primeira suplente na Assembleia, Sim. ela deve assumir uma vaga como deputada. E eu já sou pré-candidato a vereador, vou voltar para a batalha de novo, até porque São Paulo precisa, o Brasil precisa, nós temos que fazer o bom combate, diferenciando, oferecendo a contribuição real à cidade. E quem sabe, eu tenho um sonho, viu? O sonho de voltar para a SEMI, o sonho de voltar para a secretaria. Porque eu só saí de lá por causa da possibilidade, que era uma possibilidade necessária de ser candidato. Mas eu tenho o sonho de poder, durante alguns anos, ampliar o trabalho que foi feito lá, porque aquilo é muito desafiador, mas muito desafiador. Eu queria te dizer, ou seja, eu tive 7 mandatos, eu diria que o mandato mais realizador é de vereador de São Paulo, de longe, e olha que eu fui presidente da Assembleia, fui líder do governo Mário Covas, mas o de vereador é extraordinário, é emocionante, é viver a sua cidade. E eu diria para você, se eu tivesse que voltar a alguma atividade da minha vida, eu voltaria a ser secretário de esportes também. É a única que deixa uma... E a Solange, que participa, sabe disso, como nós fomos felizes naquele período. Escuta, é o seguinte, vou te pedir uma coisa. A gente faz a live em 2 momentos. Essa aqui é a conversa mais geral, falando um pouco da vida, falando um pouco da conjuntura, do que está acontecendo, dos fatos, do trabalho na CBF. E agora vem o segundo momento, que é o pinga-fogo. É papum. Eu dou uma frase, você completa, eu falo uma palavra, eu te dou 2 ou 3 alternativas, você escolhe uma, é ping-pong. Mestre Walter Feldman. Hora da verdade. Eu costumo dizer que é o paredão do bem. Paredão Maravilha. Do bem. O que eu não souber, me desculpe, mas eu vou tentar fazer o melhor possível. Difícil, hein? Difícil, hein? Vamos juntos, então. Bora lá. Política ou esporte? Hoje, esporte. Por quê? Me completou muito o meu período anterior. A maior conquista que você já teve na política foi quando? Presidente da Assembleia de São Paulo, 2001. Me lembro bem. A maior derrota que você já teve que enfrentar na política foi quando? A derrota da Marina Silva. Foi a mais triste, a mais pesada, a mais sentida. As crises ensinam o quê? Ser melhor. O poder é algo que você faz com ele ou que ele faz com você? Você faz com ele para o bem da sociedade. Agregar ou congregar? Os dois. Não dá para agregar, não dá para trazer mais um, mais dois. Você tem que congregar para atuar coletivamente. Fair play na vida é? Gostar do próximo. Fair play na política é? Compreender o interesse público. Fair play nas políticas voltadas para o futebol é?
Entender o futebol com uma paixão que precisa ser tratada com dignidade. O desafio de amplificar os discursos pacificadores está em aprofundar a educação da cultura de paz. Sim ou não, tá, Walter? Sim ou não? Tem um ditado popular que diz: se Macumba ganhasse jogo, o campeonato da Bahia terminava empatado. Mandinga, oração, louvor, rosário, promessa ou qualquer coisa desse tipo ganha jogo? Não. Sim ou não? De novo. Maradona fez um emblemático gol com a mão e justificou que foi a mão de Deus, que ficou conhecido como La Mano de Dios. Pela tecnologia de hoje, nenhuma justificativa assim cola mais? Impossível. Pela atual tecnologia não passa nada. Ele seria expulso. La Mano de Dios estava podada. La Mano de Espeto Maradona. Já que falamos disso, Pelé ou Maradona? Pelé, sem dúvida. Zico ou Romário? Zico. O VAR na política seria? A transparência necessária. O que não pode faltar num jogo é? Coletivo. Peraí. O Alan, amigo querido, está perguntando aqui: futebol de várzea é? A base de toda a formação do futebol brasileiro. O Lino está provocando já. Eles já aproveitam, já querem provocar. O Palmeiras tem título mundial? Pronto. Agora já começa. Aí já começa a provocação. O Palmeiras ainda ou vai provar que tem, ou vai conseguir um título para acabar com essa história. Vocês percebem que o Walter é um grande conciliador. Ele não vai nessa provocação. Esqueçam isso. A torcida em tempos de pandemia é aquela que deixa e compreende o estádio vazio. Pronto, aí os caras aqui, o Corinthians é? Não, peraí, como assim? Essa não é pergunta para fazer para o Walter, pô. As transmissões de jogos na pandemia, as transmissões podem ser? Pode ser feita por múltiplos canais. Um pouco de comida. Arroz, feijão e ovo ou uma bela canja? Meu prato predileto é o primeiro, o segundo é a canja. Olha lá. O Gustavo. Racismo no futebol é? Inaceitável. Manuel. Esporte amador é? Universal. A Samara. Investir no alto rendimento ou investir na base? Só vale uma escolha. Na base. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Estou procurando. Bom, ainda não, do pessoal. Vamos em frente. Dona Rosa e sua clavícula se unem na história quando você compreende a realidade. Fala um pouco melhor disso. É o seguinte. Eu era criança, morava em Itu, e a Dona Rosa era empregada da minha casa em Itu, morava em frente ao mercado municipal. E ela não aceitava, quando ela lustrava o chão, ela não aceitava que pisasse no chão. Então, eu entrei correndo para não apanhar dela, fui para o quintal, subi a escada e caí da escada, quebrei a clavícula, quase morri, por conta de não sujar o chão lustrado da Dona Rosa. Já que falamos disso, você tem mais saudades da sua infância em Itu ou da adolescência em São Paulo?
da infância em Itu, sem dúvida. Fui muito feliz. O Rei Avando está perguntando: corrupção no futebol é? Ultrapassado. Superado. Olha só, o Glaucio está aqui, está dizendo: olha, uma frase do Walter que eu não me esqueço e sempre replico: só não muda de ideia quem não tem. Exatamente. A atividade mais constante da humanidade, mais permanente da humanidade é a mudança. A Beth, a SEMI é? A SEMI é um símbolo da minha história. Pastor Clau está aqui, olha só. Vocês dois têm saudades da medicina? Só vale pergunta para o Walter. Para mim não vale. Sim, eu me realizei muito na medicina, tenho saudade, mas eu me completei nas outras atividades. Mesmo sentimento. Falar um pouco de música. Mutantes, Novos Baianos ou Secos e Molhados? Novos Baianos. A Elaine, olha só, a Elaine, que está lá no Clube Manchester, que é a gestora lá, está aqui com a gente. E ela está lá e está vendo de muito perto o projeto do CBF Social. E aí ela está perguntando o seguinte: a habilidade de vida é? Educação dentro do futebol. O André Honorato, assim como vários outros, estão perguntando como é que você vê o futebol feminino e que projetos tem para o futebol feminino atualmente. Podem se preparar, o futebol feminino vai explodir no mundo a partir da experiência da Copa do Mundo da França. Fizemos tudo para trazer a Copa do Mundo 2023 para o Brasil. Não foi possível, vai ser na Austrália e Nova Zelândia, mas é uma modalidade que vai impactar o mundo, homens e mulheres. Ainda na música, Chico Buarque ou Tom Jobim? Tom Jobim. A música que toca fundo num jantar romântico com a sua esposa é? Ray Conniff. Eu sou da velha guarda. Ainda bem que a minha mulher é muito jovem, mas é romântica e vintage como eu. Adora a música romântica, a gente se dá muito bem. Olha, nós estamos aqui em quarentena, dançamos todas as noites, colocamos todos os modelos de música. Eu vou gravar um vídeo e vou mandar para você depois. Sensacional, sensacional. Eu adoro dançar. Uma das coisas que eu mais amo na vida é dançar. Eu me libero quando danço. Encontrei a mulher perfeita para isso. Aliás, a SEMI era uma oportunidade incrível, né? O programa que a Dineia toca lá, de dança com a terceira idade, cara, sensacional. Eu ia lá todo final de semana para dançar. E é incrível. Eu também. Essa força que tem a dança, né? Especialmente para a terceira idade, o impacto em saúde, coordenação, reflexão, interação, impressionante, impressionante. E namoro, você não falou do namoro, saem muitos namoros desses clubes de dança que a gente tem, que muita gente não sabe, a gente interpretou como uma atividade física fundamental para a terceira idade. Eu ia nos bailinhos e foi você que implantou, não foi, Walter? Não, já havia alguma coisa, eu diria, muito embrionária. Aí nós trouxemos a Dineia, que era muito ligada à terceira idade, e nós explodimos. Ela é brilhante. Ou seja, fizemos centenas de clubes para a terceira idade, foi maravilhoso. Fico muito feliz que você tenha mantido e que tenha continuado. Espero que nunca acabe. Um pouco de literatura, vai. Leonardo Padura. Leonardo Padura ou Javier Moro? Olha, atualmente acabei de ler um livro extraordinário do Padura, chamado Romance da Minha Vida. Estou assistindo com a minha mulher 4 passagens incríveis de Havana. Sensacional. Agora, eu queria recomendar para os que não conhecem Javier Moro,
que é, talvez, junto com o Padu, os melhores escritores da língua portuguesa. Eu estou com um livro dele aqui, que vale a pena ler, chamado O Império é Você. Ah, é? É Tô vendo. maravilhoso. Peraí que eu vou tirar os comentários aqui para ver legal. Peraí. É. Maravilhoso. O Império é você. O Império é você. Sobre Dom Pedro I, um escritor espanhol que escreve muito bem, trazendo informações relevantes sobre a vida real de Dom Pedro I, o significado dele. Mas tem livros sobre o desenvolvimento da varíola no continente sul-americano, lindo, absolutamente lindo. O Sari Vermelho, sobre a saga da família Gandhi na Índia. Olha, recomendo. É um livro, um autor Já anotei. maravilhoso. Já anotei aqui, anotar. já anotei. Eu li do E do Padura, eu li Brasil- O Homem que Amava os Cachorros. Não, O Homem que Amava Sensacional. os Cachorros Sobre o é assassinato do sensacional. Trotsky, é coisa maravilhosa. Sensacional. Escreve muito, muito. E do Brasil eu recomendo muito Jorge Amado, Machado de Assis, Nelly da Pinhon. Olha, eu amo ler, amo ler. Eu sei. Qual do Jorge combinei Amado, com a minha já que você citou ele, qual do Jorge Amado que você acha, assim, imperdível? Subterrâneos da Liberdade. Por quê, hein, Walter? Época de esquerda, é uma coleção, são 3 livros, imperdível. Eu chorava muito na minha juventude quando eu lia Subterrâneo, mas tem tantos outros, né? Como Tieta, tem Capitães da Areia. Tem livros incríveis do Jorge Amado. Eu diria que uma boa parte da coleção dele eu li, mas faz muito tempo, né? É um autor que é muito mais da nossa juventude, mas que eu li quase todos. Fico muito feliz de tê-lo como um autor exemplar também. Alterou um pouquinho o teu som. Não sei se tocou alguma coisa. Fala de novo, por favor. Alô, aqui está perfeito. Aí. Eu estou ouvindo bem. Tá. E o sinal também deu uma caidinha. Eu acho que eu me aproximei um pouco, mas eu estou te ouvindo muito bem. Isso. Walter, a política do pão e circo é? Inaceitável. Política tem que ser com princípios, com doutrina, com interesse público como objetivo central. Superado. Se quiser uma palavra, superado, espero que não volte nunca mais. O futebol é pão e circo? É ópio do povo? Ou é o quê? Paixão. Paixão, significado cultural relevante para a sociedade mundial, particularmente para o Brasil. Não haveria alegria de muita gente se não fosse o futebol, e para mim não é alienante. É um complemento importante da vida emocional, um valor intangível. Um filme, Walter. Em algum lugar do passado. Um filme que me impressionou muito. Em algum lugar do passado. Assisti várias vezes. É realmente um filme impressionante. Um documentário ou alguns documentários sobre futebol. Sobre futebol. Tem um sobre a corrupção no futebol, que está passando atualmente, se eu não me engano, na Amazon, chamado El Presidente. Conta exatamente esses episódios recentes. E eu recomendaria também na Amazon um documentário sobre a seleção brasileira na Copa América. Vale a pena, mostra os bastidores do funcionamento da seleção no nosso período, na nossa gestão. Muito legal. Para finalizar nossa live, caminhar aqui para o final, já que a gente falou sobre cultura de paz e já que o nosso tema da noite é a paz, dos prêmios Nobel da Paz que eu vou citar, você escolhe um, tá? Tá bom, só um. Nelson Mandela ou Martin Luther King? Mandela é da minha geração. E eu conheci o Mandela. Estive na África do Sul, estive com ele, conheci toda a sua história. Então, por conta da proximidade de Mandela, que ele fez, na verdade, a grande transformação. Jimmy Carter
ou Obama? Obama. Por quê, hein? Obama é o significado da transição da política americana. Talvez tenha sido o presidente que mais atingiu o politicamente correto, politicamente adequado, generoso, um orador de um Brilhante. simbolismo incrível, alguém que abriu as fronteiras, alguém que teve coragem, com a sua origem, de quebrar paradigmas. Obama, para mim, talvez seja a maior referência de presidente americano. Madre Teresa de Calcutá ou Malala? Madre Teresa. Malala é recente, incrível a história dessa menina, de superação, mas amar ao próximo como a si mesmo, Madre Teresa talvez seja um dos maiores exemplos já havidos na humanidade. Desmond Tutu ou Kofi Annan? Desmond Tutu, por conta da ligação com Mandela, outro que eu conheci, outro que eu dei o título de cidadão paulistano quando da sua presença aqui na Praça da Sé, e eu acompanhei toda a transição da África do Sul. Para mim, Desmond Tutu e Nelson Mandela são figuras universais. Referência, referência. Para mim, o Tutu ainda tem o lance da referência da fé. Um cara impressionante. Impressionante. Herói da resistência. Mikhail Gorbachev ou Al Gore? Mikhail Gorbachev, um homem que teve a coragem de fazer a transição da Guerra Fria, destruindo regimes, propostas ideológicas que já tinham sido superadas. O mundo mudou profundamente depois do Mikhail Gorbachev, e, infelizmente, não considerado pela história como a referência transformadora que foi. O melhor caminho para a paz é aquele que prioriza a educação. E a última da noite. Pandemia é unidade política e sanitária para a sua solução. Walter, como todo final de live aqui, nunca é igual, não tem jeito. Aqui cada um faz de um jeito, finaliza de um jeito, já teve de tudo. Já teve de tudo. Teve pastor tocando berimbau, teve o Hélio de la Penha recitando um samba que ele fez, teve, enfim, teve de tudo que você puder imaginar, já teve. Né? Que eu queria pedir para você? Pedir para você que também trouxesse algo diferente. Queria conhecer, aliás, queria fazer as pessoas conhecerem o seu lado mais poético. Né? E ao fazer as pessoas conhecerem seu lado mais poético, pedir para você brindar a gente com uma poesia para finalizar a segundona de distanciamento social. Carlinhos, eu vou falhar nessa. Por que eu vou falhar? Eu disse para a sua produção que eu amo Fernando Pessoa. E eu, na verdade, queria preparar um que simbolizasse exatamente aquilo que, para mim, sintetiza o Fernando Pessoa. Mas depois que eu falei com ela, minha vida ficou uma loucura. Lógico, virou a loucura, entrou nas entrevistas. Então, eu queria finalizar fazendo uma referência muito especial a você. Obrigado. Você é uma das figuras mais significativas na minha vida política, porque você começou de um jeito e terminou até esse momento do mesmo jeito, com valores, com princípios, e você fez algo muito raro para mim, que é apresentar a sua família. Eu conheci sua mãe, conheci seu pai, conheci sua esposa, pessoas que para mim viraram absoluta referência. Se eu pudesse citar algum líder carismático, contemporâneo, com quem eu convivi de maneira muito próxima, eu diria que é seu pai. Alguém que me impressionou
pela sua consistência retórica, pelo seu conhecimento teológico, pela sua convicção e representação carismática junto aos seus fiéis. Teu pai, para mim, é uma referência incrível de ser humano. Muito também, porque aquilo que ele faz com muita alegria. Ou seja, Muito amor. teu pai é uma figura que, além de dizer com muita sabedoria aquilo que ele diz, ele expressa uma alegria pela vida, um carinho pelas pessoas que eu nunca vi num pregador. Eu conheci muitos pregadores, inclusive evangélicos, que expressam muitas vezes conflito, às vezes até raiva. Sim. Expressam através do carisma da sua verve retórica um sentimento negativo em relação às pessoas que eu acho que um líder religioso jamais pode expressar. Ele tem que expressar muita alegria de viver, porque com essa simpatia e essa crença na vida que ele traz os seus fiéis para o campo da cultura de paz. Então, eu prefiro, até porque eu não pude ler o poema ou decorado como eu gostaria, dizer esse poema em relação à figura extraordinária que é seu pai, que fez, como não poderia deixar de ser, um filho com princípios, com valores e com ideologias, e com ideologia como é você, meu amigo querido Carlos Alberto Bezerra Júnior, que inclusive recolhe o nome do seu pai. Nossa, você me surpreendeu de outro jeito. Eu tô aqui, eu fiquei até sem, até gaguejei. Obrigado, Walter. Não, e você sabe que é sincero. Por você também, viu? Eu sei, exatamente por isso. Sincero. Exatamente por isso. Meu pai também ama você demais. Aliás, não é só ele, nossa família, nós sempre tivemos um carinho que vai para muito além, mas muito além da política. A política só nos aproximou, mas há coisas, a afinidade espiritual, a afinidade humana, a afinidade de pensamento, de valores, nos aproximou há muitos anos. E você segue sendo um mestre, um realizador, por onde passa. É realizador, é inovador, é guerreiro, enfim, é um cara de vanguarda. E eu queria registrar também o meu respeito por você, viu, Walter? Respeito, admiração e carinho, que não é de política e que faço aqui, mas também faço para você. Mas faço aqui na frente dos amigos, porque sempre o faço reconhecendo sua grande contribuição pública e eu diria também a minha vida pública. Obrigado, viu, irmão? Obrigado de verdade. Então, eu quero combinar o seguinte, eu quero visitar seu pai num dia de pregação, eu quero ouvir a prédica dele, me abastece e me alimenta muito. Quero levar minha esposa, a Vanessa, que vai me acompanhar. E eu quero dizer que, apesar de não ter recitado a poesia, imagino que o final tenha sido diferente também. Muito, e foi muito especial. Obrigado, viu? Muito obrigado. Muito obrigado de verdade. Um abraço carinhoso, um beijo para todo mundo que está com a gente e amanhã, 9h30 da noite, a gente está aqui de novo. Obrigado, viu, Walter? Dá um beijão na Vanessa. Um beijo em todos. Tchau. Se cuida. Pessoal, fica gravado, tá? Não esquece. Vai pro canal do YouTube. Eu vou repassar. Tá bom. Abraço. Abraço. Tchau. Beijo. Tchau.